Terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Peço a gentileza de sinalizar este episódio com um like, um comentário e, se possível, compartilhar aí com as pessoas do seu convívio. Muito obrigado. O super abraço de aniversário de hoje vai para Clara Loureiro, de Campina Grande, na Paraíba, e o casal Samanta e Ricardo, de Monte Alto, São Paulo, que hoje completam 8 anos de vida matrimonial. Que bênção a vida de vocês e que Deus lhes dê a graça de continuar espalhando essa bênção por onde passarem. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Campará, a garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia, ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. A genealogia define a identidade de Jesus. Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão. Filho de Davi é a resposta às expectativas dos judeus. Segundo Samuel, capítulo 7, filho de Abraão é fonte de bênção para todas as nações. Gênesis, capítulo 12. Judeus e pagãos veem as suas esperanças realizadas em Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Amém. Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta genealogia
é inspirada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 34, 2 de 1 a 15, 3 de 1 a 18, e no livro de Ruth, 4 versículos de 18 a 22. Para o judeu, a história é expressa em termos de gênese, de geração. Na Bíblia só há uma história, a de uma promessa feita por Deus a Abraão, pai dos fiéis, manifestada no rei Davi e cumprida em Jesus. O primeiro versículo desta passagem é o título da genealogia, mas pode ser também o título de todo o Evangelho ao mesmo tempo. A expressão livro do Gênesis lembra o título do primeiro livro da Bíblia e sugere que o Evangelho é a história da nova criação. O evangelista João segue a mesma linha ao colocar as palavras no princípio, no início do seu evangelho, retiradas diretamente do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Como filho de Davi, Jesus cumpre plenamente as promessas que Deus tinha feito através dos profetas, segundo Samuel, capítulo 7, Isaías, também capítulo 7. Como filho de Abraão, ele cumpre perfeitamente a promessa feita ao fundador do povo de Deus, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Te farei muito fecundo, e farei que nasçam de ti nações e reis. Gênesis 17. A genealogia destaca a continuidade entre a história de Israel e a missão de Jesus, e nos prepara para compreender o Evangelho, segundo o qual a igreja fundada por Jesus é o verdadeiro Israel de Deus e herdeira de todas as suas promessas. No versículo 16, a estrutura da árvore genealógica se repete e se desfaz. De acordo com a sucessão das gerações anteriores, deveríamos ter lido Jacó gerou José e José gerou Jesus. Em vez disso, está escrito Jacó gerou José, marido de Maria, de quem foi gerado Jesus, chamado o Cristo. Este verbo na forma passiva, foi gerado, exprime a ação de Deus, que será explicitamente recordada na seguinte passagem. O que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. No versículo 17, Mateus atribui grande importância ao número 14. Este número é a soma dos valores numéricos das 3 letras do alfabeto hebraico, que formam o nome Davi. O Dalet, o Vav, o Dalet. 4 mais 6 mais 4. Este versículo expressa uma tese teológica, sublinhando a figura de Davi multiplicado por 3. O número 3 é simbólico, exprime a realidade do homem na sua continuidade, na sua persistência em ser. Mateus coloca ênfase em Davi e na continuidade da sua linhagem, tema que ele desenvolverá na passagem seguinte. Hoje a igreja celebra São Lázaro. Ele morava com as suas irmãs Marta e Maria em Betânia, na Judéia, numa propriedade agrícola, cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Aparentemente, os 3 eram solteiros e muito respeitados na comunidade hebraica pela honestidade e religiosidade. Em sua casa, Jesus muitas vezes se hospedava, e Lázaro, particularmente, era amigo muito próximo do Senhor. O ponto alto desta amizade é relatada no Evangelho de São João, nos capítulos 11 e capítulo 12, quando Marta e Maria mandaram avisar Jesus, distante em outro lugar, de que Lázaro, aquele que tu amas, estava enfermo em Betânia. Apesar da mensagem, Jesus ainda se demorou 2 dias antes de ir vê-los, e o fez sabendo da hostilidade dos judeus para consigo, porque lá haviam tentado apedrejá-lo há um pouco tempo. Jesus sabia que Lázaro já havia morrido quando partiu, e de fato, quando ele e os apóstolos chegaram, fazia 4 dias que estava enterrado, segundo o costume judeu, uma gruta com a entrada fechada por uma pedra. Tanto Marta quanto Maria disseram a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Pois acreditavam que o Senhor poderia curá-lo.
Porém, embora acreditassem também na ressurreição dos mortos no final dos tempos, não lhes ocorreu que Jesus poderia ressuscitar Lázaro diretamente. Jesus se emocionou profundamente com as lágrimas de Maria e chorou à entrada do túmulo de Lázaro, o que chamou a atenção dos judeus, que haviam comparecido para dar condolências às irmãs. Vede como ele o amava. Também emocionado com os comentários do povo, de que ele, tendo antes dado a vista a um cego de nascença, poderia ter curado Lázaro, Jesus ordenou que tirassem a pedra que selava o sepulcro. Marta estranhou, alegando que o corpo já exalava mau cheiro, mas Cristo a lembrou o que conversaram pouco antes, de que ela devia crer na ressurreição e também nele, o Cristo. Assim, retirada a pedra, Jesus se dirigiu primeiramente ao Pai em benefício dos circuncidantes para que acreditassem. Em alta voz ordenou: Lázaro, vem para fora. Imediatamente o ressuscitado saiu, ainda com os pés e as mãos atados com as faixas fúnebres e o rosto coberto por um sudário. Jesus mandou que o libertassem: desatai-o e deixai-o ir. E por causa deste milagre, muitos judeus se converteram. Informados os fariseus do acontecido, reuniram-se em conselho. Não estavam felizes com o milagre e pela vida de Lázaro, mas também com ódio do Senhor, pois alegavam entre si que ele continuasse a fazer tais portentos, todo o povo se converteria, e, ao menos no seu entender, proclamaria uma revolta. Jesus seria como um rei, quando então os romanos viriam e arruinariam a nossa cidade, a nossa nação, em represália. Diante dessa perspectiva, decidiram matar Jesus e deliberaram igualmente assassinar Lázaro, porque, por sua causa, muitos se afastavam dos judeus e acreditavam em Jesus. Contudo, dias depois do milagre, Lázaro e suas irmãs ofereceram em Betânia um jantar a Jesus, a 6 dias da Páscoa. É este o último momento em que os três são mencionados nos evangelhos. Há indícios concretos, além da tradição e escritos muito antigos, que apontam a viagem de Lázaro e suas irmãs para a ilha de Chipre, depois da ressurreição de Cristo, onde ele se tornou bispo de Sítio, hoje Lamaca. Em 890, na Basílica de São Lázaro, padroeiro dessa cidade, antes um templo cristão do século V, descobriu-se uma lápide com a inscrição: Lázaro, amigo de Cristo. Em 1972, arqueólogos encontraram uma arca de mármore escondida num local abaixo da basílica, com inscrições de que ali estavam os restos mortais de São Lázaro. Como em 890 relíquias haviam sido trasladadas para Constantinopla e posteriormente para a França pelos cruzados, esta arca contém ainda uma parte delas. Esta igreja, assim como a casa de Lázaro e o seu túmulo em Betânia, os dois últimos desde o início do cristianismo, segundo São Jerônimo, são locais de peregrinação e visitação até os nossos dias. Rezemos. Senhor Deus, em cujo amor e amizade infinitos nos fizestes vossa própria imagem e semelhança, concedei-nos por intercessão de São Lázaro, tão querido e próximo de vós, a graça de sairmos para fora da escura e fria gruta do pecado e da mentira, e desatai as faixas de concupiscência que nos prendem ao que é passageiro e mortal, de modo a que possamos ir definitivamente para vós. Que de cada um de nós se possa também dizer: vede como ele o amava. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Da liturgia de hoje, o Salmo 71. Fixemos na memória uma das suas estrofes. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Boa terça-feira para você e amanhã você já sabe, temos o nosso compromisso por aqui. Até lá!